Se você sente constantemente que o que você faz não é bom o suficiente, se você se sente uma fraude, alguém incompetente, se você é alguém que duvida constantemente do que pode conquistar, essa coleção de sentimentos que mesmo com a evidência do teu sucesso te gera dúvidas constantes, fraudulando aí a sua intelectualidade, engolindo qualquer sentimento de sucesso, você está imerso numa síndrome. Uma síndrome que está entre a conquista e a celebração. A síndrome que rouba as mentes brilhantes do crescimento e que empaca a maior parte delas, inclusive. Talvez você que esteja escutando agora sofra dessa síndrome e nem saiba. E a minha intenção nesse No Brain Again Cast é te falar o que é essa síndrome, como identificar ela e como buscar ajuda, como se ajudar. É um assunto que mexe muito comigo, porque a maioria das pessoas que vêm falar comigo, ou vêm ser meus alunos ou mentorandas, são pessoas que sofrem dessa síndrome. No No Brain Again Cast de hoje, vamos falar sobre a síndrome que afeta as mentes brilhantes, que bloqueia a nossa visão da realidade sobre nossas conquistas e que, sobretudo, afeta nossa intelectualidade. Se você um dia, de forma constante, já sentiu que tudo que você fazia era muito pequeno, muito possivelmente você vai se encontrar nesse podcast. Hoje, vamos falar da síndrome do impostor. Por muitas vezes, principalmente devido à história de vida que eu construí, né, e de onde eu saí, eu pensava ser menor que a maioria das pessoas que estavam ao meu lado. E sempre que elas me elogiavam, eu me sentia mal sobre aquele elogio, porque eu não me encontrava naquele elogio. Eu achava que eu era muito distante dele. E eu comecei a achar que as pessoas que me elogiavam da forma que eu não me encontrava não me conheciam de verdade, que quando elas me conhecessem, elas iriam realizar de que eu não era tudo aquilo que elas projetavam que eu era. Muitos anos se passaram e desde que eu comecei a pensar assim de mim mesmo, eu era super jovem e eu fui para a China e pela primeira vez eu fui me sentir reconhecido e destemidamente comecei a brilhar, né? A buscar e a conquistar. E quando as pessoas perguntam para mim, cara, o que você foi fazer na China? Eu acho que hoje eu tenho a resposta mais concreta. Estudando este podcast, para fazer, aliás, esse podcast, eu achei uma resposta que muito me emociona, que a China me fez vencer a síndrome do impostor. Porque pela primeira vez na minha vida, em 24 anos, que foi quando eu cheguei em Pequim pela primeira vez, eu me senti capaz de alguma coisa. Eu me senti com menos medo de exercer e conquistar algo. E com essa minha história eu quero mostrar para vocês como vocês identificam a síndrome do impostor, que é essa constância de se achar menos, de se achar uma fraude, um incompetente, esse medo constante que nós temos de não aceitar os novos desafios por achar que nós somos menores e incapazes em relação a eles. É tão engraçado que hoje, quando eu olho para os desafios maiores, eu olho para as pessoas que já fizeram esse desafio em realidade, ou estão fazendo, e eu vejo que cada pessoa é uma pessoa, faz de forma diferente, mas por que não? Por que eu não conseguiria? Sabe? E a gente distancia muitas pessoas, né? Eu tive a oportunidade de conhecer o Mark, né? Eu fui funcionário da empresa dele por 6 anos
E todas as sextas-feiras a gente tinha o que a gente chama de All Hands. Aliás, era o Q&A, que é Questions and Answers, né? Perguntas e respostas. E estava sempre lá, e a pessoa que eu via na mídia, ou que as pessoas falavam nas ruas e nos eventos, não era a mesma pessoa que eu via naqueles Q&As. Era muito mais simples, muito mais acessível, muito menos gênio do que a gente projetava. Depois eu tive a oportunidade de ser sócio do Guilherme Benchimol, que é da XP Investimentos, na própria XP. E também eu notei a discrepância entre a imagem que se tinha dele na sociedade, em modo geral, através de consumo de mídia, versus no dia a dia, né? Uma pessoa extremamente diferente daquilo que se projetava. E de maneira, inclusive, até mais positiva, né? Uma pessoa mais humana, com um coração muito maior do que eu imaginava, inclusive, até porque a gente projeta a pessoa de formas diferentes. E isso me fez entender que todos nós somos seres humanos, né? Com as oportunidades corretas, o comprometimento e, obviamente, que o poder cognitivo, fazendo as nossas forças naquela oportunidade, a gente pode conseguir êxitos similares. Enquanto o impostor, ele pensa proporcionalmente ao inverso. Ele acha que ele está tão distante dessa realidade, né? De tão ruim, incapaz que ele é. Isso é só uma sensação. Isso é só uma sensação. Isso é só um sentimento. E a gente identifica esse sentimento quando a gente ganha um cargo novo, quer aplicar para um cargo novo e não se sente apto, tem medo, se sente menor, acha que não vai entregar quando a gente é promovido e começa a chorar, né, inseguramente ali. Quando a gente tem medo que achem que nós somos ruins em uma apresentação que a gente vai fazer, a gente acha que a gente vai se expor e aí todo mundo vai achar que nós somos ruins. Quando a gente acha que está dando tudo errado na vida porque a gente é um incompetente, né? A gente não enxerga as pequenas e nem celebra as pequenas vitórias da vida. A gente se sente incompetente com uma constância enorme e tem um medo da exposição tão quanto. Como se expor fosse um suicídio público da sua existência. Este medo do medo de ter o medo, né? E uma coisa que apazigua muito o meu coração, que apazigua muito a minha percepção sobre as coisas que eu vou fazer, é que nem eu, nem você, nem ninguém vai saber ou precisa saber de tudo. Que o segredo não está nas respostas, mas nas perguntas. Porque as perguntas vão trazer pessoas qualificadas para dar as respostas. E as pessoas mais brilhantes ou que conseguiram muito mais que a maioria, como o próprio Mark ou o Benchimol, eles fazem isso. Eles se questionam seus times e trazem pessoas certas, especialistas naquelas questões para que elas formem o projeto que eles têm e dê visão e corpo para o que eles querem. Então, muito mais que claro que você, na verdade, é o segredo do sucesso de alguém. E o que você precisa descobrir é o seu próprio segredo para o seu próprio sucesso. O que é sucesso para você? Isso está dentro da introspecção, do autoconhecimento, do desenvolvimento pessoal. É por isso que as pessoas se apegam tanto no curso da Escola de Carreiras, porque a gente foca muito nesse lance de descobrir, desconstruir, desenvolver as pessoas logo de cara. É um impacto muito grande, né? Porque ninguém investe tempo nisso. A gente investe tempo no que é ruim. A gente passa mais tempo sofrendo do que sendo feliz. Pensando nos problemas do que resolvendo os problemas. Sofrendo a maior parte do tempo onde uma ligação, um abraço, uma desculpa resolveria. Nós somos, portanto, todos impostores de alguma forma em algum momento da vida. O que a gente não pode deixar é que essa síndrome abocanhe, engula a nossa intelectualidade. E é tão engraçado esse lance de síndromes, e eu falo engraçado de uma forma sarcástica mesmo, eu quero dizer que é bizarra, né? Que existe uma outra síndrome que é o extremo oposto da síndrome do impostor, que é a síndrome de Hubris. A síndrome de Hubris
é a síndrome dos arrogantes, né? Daquelas pessoas que têm confiança excessiva, que não são na cabeça delas vulneráveis. São pessoas que tomam decisões sozinhas e acham que estão acima do questionamento de qualquer outro ser. A ciência dá a este ser alguém que tem síndrome de hubris. E o nosso cérebro ele se afeta de maneira similar nas duas síndromes, né? Porque essas síndromes, por exemplo, a síndrome do impostor, é tanto cortisol que você secreta que você acaba bloqueando o teu poder cognitivo, né? Cortisol sendo o hormônio de estresse, o poder cognitivo nascendo no teu córtex pré-frontal. Ele bloqueia ali o sistema dopaminérgico, então a gente não consegue extrair prazer do nosso trabalho, prazer das nossas conquistas. Eu que falei sobre o sistema dopaminérgico há um podcast atrás. Quer dizer, a gente fica de fato à mercê da coisa ruim e vive por ela e para ela, né? Tentando... A gente nem tenta resolver, a gente só sente, né? Quando a gente tem essa síndrome. E a de hubris é o extremo oposto, né? Porque se uma é a desconfiança excessiva em você mesmo, a outra é a confiança excessiva. Eu quero finalizar esse podcast falando que Esopo, que era um escritor grego, que viveu até os anos 500, ali 600 a.C., disse em uma das suas, em um dos seus escritos, né, que finaliza e abençoa muito a síndrome do impostor e a síndrome de hubris. Ele diz que ninguém é tão grande que não possa aprender, nem tão pequeno que não possa ensinar. Todos nós viemos ao mundo, de alguma forma, não para modificar o mundo, mas com o poder de modificar. E quando eu falo o mundo, eu posso estar me referindo ao mundo de uma pessoa só, como eu já cansei de falar aqui. E a síndrome do impostor, ela rouba isso de você. Ela rouba teus propósitos, ela rouba teu poder do futuro, teu poder de mudar o teu mundo e o mundo de alguém, porque ter propósito, como eu já falei, é isso, né? Você deixar o mundo melhor para nem que seja uma pessoa que está do teu lado. Se você está com medo do prazer, com medo da conquista, com medo de dar um passo, ou travado no seu processo, muito provavelmente você está bebendo desta síndrome. E a minha sugestão é de que você procure ajuda profissional, terapia especializada, e comece desabafando por esta ponta. Porque provavelmente o que está entre você e a sua conquista é você mesma. E isso não é uma frase motivacional ou uma forma de te fazer se motivar para viver. Isso é ciência. Porque uma vez que você se acha menor, para a ciência, o seu corpo, as suas células, o teu cérebro, está se achando menor. Então, chegou a hora da gente colocar de lado toda essa sensação e esse tempo que a gente gasta em sentir essa dor e passar a resolver esta dor. Porque não existe amor sem cura. Isso é quimicamente comprovado. Para você ser um ser que conquista, você precisa primeiro se conquistar, né? Dar esse passo quimicamente inicial. Eu já falei e repito, ninguém é tão grande que não possa aprender, nem tão pequeno que não possa ensinar. Eu espero que você consiga vir para o lado de cá.